Abra sua Bíblia comigo no Evangelho e som. Versículo de número 35. Enquanto vocês acham, eu vou lendo a palavra. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para a outra banda, ou para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo. E assim como estava no barco, e havia também com ele outros barcos. E levando-se grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importas que morramos ou pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento aquietou, e houve grande bonança. Somente até aqui. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Pai, te damos graça, bendizemos o teu nome. Senhor, está aqui a tua palavra, que é viva, que é eficaz. Fala com o teu povo, fala com a tua igreja. Não o que nós queremos, Senhor, mas aquilo que é necessário para a nossa vida. E se você crê, dê uma glória a Deus aí. Aleluia, glória a Deus. Amados, um texto muito conhecido, a qual se levanta um temporal. Mas eu quero dar um tema para essa passagem. Estou de olho, Marco. Quero dar um tema para essa passagem. Fala para o seu irmão aí do lado aí: passemos para o outro lado. Passemos para o outro lado. Querido, bem verdade é que os discípulos estão vivendo um momento bom, um momento favorável. Por quê, diácono? Porque Jesus está ensinando, falando sobre as parábolas. Jesus está ensinando sobre a parábola do semeador, das candeias, das sementes. Está falando sobre a parábola do grão de mostarda. Porém, Jesus está falando com os discípulos e com a multidão, mas de uma forma com que eles pudessem entender. A um nível de entendimento, para que eles pudessem compreender tudo aquilo que Jesus estava falando. Preste atenção, o que Jesus está falando, o que Jesus está ensinando é algo profundo, é algo sério, é algo que vai dar uma direção, que vai ensinar um caminho. E o Senhor diz para os seus discípulos algo tremendo, que os discípulos, assentados no meio da roda, no meio da multidão, fala: Senhor, o que significa isso? E Jesus está falando com eles a um nível de entendimento deles, e eles não são capazes de entender. Jesus está falando em parábolas. Como muitas das vezes Jesus fala conosco dia após dia, dia após dia, e nós não conseguimos entender aquilo que Jesus quer falar ao nosso coração. Aprenda uma coisa nessa noite, querido. Jesus só vai falar comigo, Jesus só vai falar contigo naquilo que eu e você somos capazes de entender. Ao meu nível e ao seu nível. Ele não vai falar além da tua capacidade de entendimento. Então vira para o seu irmão aí
Fala para ele assim, ó, se esforça um pouquinho. Não, mas fala com autoridade, meu irmão. Se esforça um pouquinho. Sabe por quê? Porque é Jesus quem está falando. Se esforça mais um pouquinho. Ora mais um pouquinho. Diácono Marcos, jejua mais um pouquinho. Entra pro teu quarto, fecha a tua porta. Fala com teu pai em secreto, porque em secreto ele vai te responder. Ah, André, mas não estou entendendo nada. Então entra pro teu quarto mais um pouquinho, porque você vai entender. Porque não é qualquer um que está falando, é o meu e o seu Senhor. Você está conseguindo entender isso? Por quê, André? Porque Jesus está falando no meu nível e no seu nível de capacidade, no seu intelectual, naquilo que você pode compreender o que Jesus quer falar. Olha isso, Jesus está perto deles, falando com eles, parafraseando com eles, padrinho. Está ali tendo um diálogo, falando sobre as coisas do reino de Deus, falando aquilo que eles um dia iam viver para o reino de Deus. E eles estão percebendo que tem algo diferente no que Jesus está falando. Eles vão perceber que eles estão vivendo um momento bom, um momento favorável, como esse. Um momento que o culto está bom. Um momento aquele a qual não dá vontade de nós irmos embora, pastor Gerson. Dá vontade de falar, Jesus, fala mais, Senhor. Está gostoso, está bom. A sua presença é real, mas o texto vai dizer, já é tarde. Mas está tão gostoso o culto, André. Mas Jesus está falando, diácono, já é tarde. Mas está favorável, a presença é real. Mas Jesus está falando, já é tarde. Coloque os seus olhos no versículo 36. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barcos. Olha que coisa interessante. Jesus fala, passemos para o outro lado. Quantos querem passar para o outro lado? Não, de verdade, quantos querem passar para o outro lado? Então eu tenho uma notícia para te dar. A palavra de Deus vai dizer que o reino dos céus é tomado à força. E para você passar para o outro lado, com Jesus, você tem que ser corajoso. Não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. Para você caminhar com Jesus, você tem que ser valente. Você tem que querer, você tem que se esforçar. E Jesus está falando para mim e para você nessa noite: passemos para o outro lado. Quantos ainda querem passar para o outro lado? Glória a Deus. Senhor, muito obrigado, Senhor. Todos querem. Então se prepara, querido. Mas André, como eu chego do outro lado? Como eu chego, pastora, em algo novo, em algo que eu nunca vivi, em algo inédito? Como eu chego do outro lado? Simples, como água. Tá gostoso aqui, mas já é tarde. As coisas de Deus é simples e às vezes a gente não se atenta. Jesus Cristo está falando, o culto tá bom aqui, mas o pastor Gerson vai dar graça e paz. Já é tarde. O que você vai fazer quando sair daqui? Se você quiser chegar do outro lado, não deixe a emoção do tempo cegar o teu entendimento. Vou repetir de novo para você. Se você quiser chegar do outro lado, não deixe a emoção do tempo cegar o seu entendimento a respeito dele. Porque tá bom, mas já é tarde. E quem está falando
é Jesus. Deus trouxe aqui nessa noite, meu amado, para te dizer: tem coisas na tua vida que já é tarde. Tem coisas na minha vida que já é tarde. E Jesus quer nos levar para o outro lado. Se não prestarmos atenção no tempo, se nós não detectarmos o tempo cega o nosso entendimento a respeito dele. E as emoções conseguem apagar da minha visão, Diácono Marco, a percepção do tempo. Fico cego. Não consigo enxergar além daquele momento. Fico preso. Tá bom aqui, não quero sair, pastor Gerson. Não, o culto tá bom, vou ficar aqui. Mas Jesus está falando: André, já é tarde. Temos que estar muito atento a isso. Você está conseguindo entender? Por que eu estou falando isso? Porque aquilo que é bom passa a não ser bom. Aquilo que é propício já não passa mais a ser propício. Aquilo que é favorável já não passa mais a ser favorável. Não deixe a emoção cegar o seu entendimento. Isso me traz à memória quando o povo está no Egito. Deus pega o povo e leva o povo para o Egito. E o povo fala assim: ó, tô com fome, quero comida. E Deus fala: vocês querem comida? Então eu vou dar comida para vocês. Diz a Bíblia que Deus, quando eles levantaram, eles pegaram um pão, como se fossem pão de mel. Porque Deus é assim, Deus ele dá o melhor. Deus sempre vai nos dar o melhor. Mas só que nesse mesmo texto vai me dizer que quando chegava a um certo momento, você não poderia guardar aquele pão, porque tinha um período. Tudo que Deus nos dá é bom, amado. Mas temos que estar antenados. Porque é bom para agora. Porque se guardar, vai dar bicho. É bom para agora, irmã. Mas se deixar passar, acabou. André, então o que eu faço? O momento é até bom, mas já é tarde. E Jesus, sabendo que já é tarde, chama os discípulos e fala assim: ó, passemos para o outro lado. O que eu faço então, André? Apóstolo Paulo fala aos Filipenses: deixando para trás, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu olho e prossigo para o alvo. Sabe por quê, amado? Muitos de nós estamos vivendo o presente agarrado no passado. E Deus está falando assim, ó: 2005 já passou, 2019 já passou, 2020, Marco, já passou. 2021, muita gente morreu. Pandemia, falta de emprego, guerras, rumores de guerras. Mas eu quero que você levante suas mãos. Levante suas mãos. Sabe por quê, querido? 2021 ainda não passou. 2021 ainda está acontecendo. 2021 não foi o pior ano da tua vida. 2021 não vai ser o pior ano da tua vida. 2021 já é o melhor ano da minha e da tua vida, porque Deus tem te guardado de todo o mal. Tome posse dessa palavra. Pode ter coronavírus, pode ter falta de emprego, pode ter guerras, rumores de guerra. Você pode viver um momento de discórdia dentro da tua família, mas Deus é por nós. Se Ele é por nós, quem será contra nós? Tem algo novo te aguardando, querido.
e você precisa chegar do outro lado. Jesus não está falando para mim e para você: passem para o outro lado. Ô Joabe, pega a sua família e vai para o outro lado. Jesus não está falando isso, Joabe. Jesus está falando: passemos. Tu vai, mas eu vou contigo. Para onde tu for, eu estou contigo, na tua casa, no teu trabalho, na tua família, no ônibus, seja onde você estiver, Joabe, eu, o Senhor, estou contigo. Não vá para o outro lado, eu vou estar contigo do outro lado. Temos que aprender a perceber, querido, que esse novo que Deus está nos apresentando, Ele não vai nos deixar ir sozinho. Ele sempre está comigo, sempre está contigo. Promessa de Deus: eu vou para o Pai, mas eu vou deixar com vocês o Espírito da verdade, o Consolador, Diácono Alex, que vai estar comigo e contigo todos os dias da nossa vida. Se você não entendeu, eu vou repetir: Jesus está com você todos os dias da tua vida, até a consumação do século, querido. É promessa, é palavra de Deus. O que Jesus está falando é: nunca vou deixar vocês sozinhos no meio da trajetória. Vou melhorar um pouquinho. Vamos lá. Pode uma mulher esquecer-se do seu filho? Pode, não pode? O que mais nós temos visto aí na televisão: pais matando filhos, filhos matando mãe, mãe matando filho. A palavra de Deus diz: pode uma mulher esquecer-se do teu filho, mas ainda que esta esqueça, contudo, eu jamais esquecerei de ti. Vou melhorar mais um pouquinho. O salmista diz assim, ó: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas eu estou contigo no caminho e nada vai te acontecer. Pode cair 1000 do teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido, diz o Senhor dos Exércitos. Oh, glória! Mas para isso, precisamos caminhar com Ele. Jesus está aqui, você crê nisso? Versículo 36, né? Eu vou ler de novo para vocês, de repente você não pegou. E eles, deixando a multidão, levaram consigo. Repita comigo: o levaram consigo. Jesus está no barco, querido. A palavra de Deus vai dizer que havia outros barcos, mas eles o tomaram para si. Vocês não pegaram não. Deixa eu falar algo para você. Marquinhos, tu tem um barquinho, né? Wallace, tu tem um barquinho, né? Rosana, tu tem um barquinho, né? Mas deixa eu falar algo para você: ele vai no meu barco, tá? Jesus, eles falaram assim, ó, e eles o tomaram para si. Ele vai no meu barco. Quantos querem Jesus no seu barco? Para isso você precisa tomar ele para si todos os dias, lendo a palavra, buscando, orando, jejuando. Como o pastor Gerson falou aqui, coisa linda lá em cima. E o que tu pregou lá em cima, no finalzinho está aqui, porque Deus, Ele testifica a palavra. Os discípulos o tomaram. Por quê, André? Porque o texto diz que havia outros barcos. E a palavra vai dizer em João 15:5, Jesus disse: sem mim nada podes fazer. Não adianta eu estar num barco estilo Titanic, porque vai afundar. É melhor estar num barquinho com Jesus dentro dele. Amém? Glória a Deus. Quantos se lembram de Moisés? Moisés, Êxodo capítulo 33.
Moisés vai dizer: Senhor, se a presença não for comigo, não nos faça sair daqui. Por quê? Porque o importante é a presença. Quantos têm buscado a presença de Deus? Foi falado lá em cima, a presença. A presença é tudo que nós precisamos para nos mantermos vivos. Sem a presença de Deus nós não somos nada. Mas Deus continua sendo Deus, amém? Jó capítulo 42, versículo 2. Jó fala, no meio das adversidades que Jó estava vivendo, no meio da tribulação, no meio de tudo que Jó passou, ele fala: Senhor, eu bem sei que tudo podes, e alguns, outros, não, nenhum, Roninho, nenhum plano de Deus vai ser frustrado na tua vida. Isso que está passando na tua vida é temporário, meu querido. Tu é um diácono da casa do Senhor, e Deus vai te colocar em pé de novo. Deus conta contigo, amado. Preste atenção, querido. Jesus entrou no barco, e você conhece a história, nós lemos. Se levanta um temporal, os ventos batem, sopram, as águas começam a entrar dentro do barco. Por quê? Jesus está dentro do barco, querido. Jesus está dentro do barco e diz assim: no mundo tu tereis aflição, mas tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu estou contextualizando essa passagem. Por quê? Porque eles estão no barco, a tempestade. Só era o barco deles? Não, mano. Os outros barcos também estavam sofrendo a mesma coisa. Só que os outros barcos estão desesperados. Por quê? Porque a presença está no meu barco. A presença de Deus está no meu barco. Só que Jesus está dormindo. E os outros barcos não sabem disso. Aí as pessoas ficam assim: olha lá, tá passando o maior vendaval dentro de casa, tá chovendo dentro da casa dele, não tem nem o que comer, mas está indo para a igreja. E o barco deles estão afundando. Sabe o que mais me impactou? Porque as águas não acordam Jesus. Os ventos, Joab, não acordam Jesus. O que acorda Jesus? O que acorda Jesus? Os discípulos. Os discípulos acordam Jesus. Mestre, mestre, não te incomoda que morramos ou que pereçamos? E isso me chamou muita atenção. Sabe por quê? Porque tem momentos na nossa vida que está tudo assim. Vocês não têm noção do desafio que eu estou vivendo. E hoje mais um levante. E eu falei: Senhor, tu continua dormindo? Eu estou lendo, eu vou pregar essa palavra e o Senhor continua dormindo no meu barco. O que está faltando para mim, Senhor? Mas preste atenção, querido. Isso aqui é didático. Essa almofada ela não está ali por acaso. Por quê? Porque a corda, Jesus, não é o vento. E eu fico imaginando os discípulos gritando. E Jesus é um homem como eu e como você naquele momento. E Jesus acordando assustado. Que é isso? Que tá todo mundo gritando: mar, cala-te! Vento, aquieta-te! E a Bíblia vai dizer: na mesma hora. Não, você não entendeu. Basta uma palavra de Deus para na mesma hora essa tempestade da tua vida cessar. Basta uma palavra, Wallace, na vida da diaconisa Ângela, para tudo isso passar. Basta uma palavra na vida da diaconisa Regina, para tudo isso acabar. Porque Ele é o Senhor. Ainda que pareça que Ele esteja dormindo,
Ele não está dormindo, ele está atento, porque o que eu vejo aqui é o desespero de um monte de homem que não viveu a promessa, com medo de não viver, porque o barco vai afundar. É não viver o melhor de Deus, porque está com medo de morrer, porque a promessa ainda não se cumpriu. Mestre, mestre, mestre. E Jesus está dormindo. Sabe o que eu aprendo? No barco em que Jesus se encontra, nessa noite, deita e descansa. Jesus está falando para alguém aqui nessa noite: para de andar atribulado, para de andar ansioso, para de andar agitado, para de andar preocupado. Antes de vir para cá, minha esposa leu isso para mim quando eu estava estudando. Ela falou assim: para de andar ansioso, André, para de andar agitado, André. Eu falei: é verdade, filha. Meu Deus, como é que pode? Deus primeiro fala para a gente: André, descansa, porque eu tenho o controle de tudo. Nada sai do controle das mãos de Deus para minha e para a tua vida. Deita e descansa, porque Deus tem descanso para a tua alma. Oh, glória! E eu não vou me estender não, amado. Falta 5 minutos. Tinha muita coisa para falar, mas eu queria que você prestasse atenção. Os discípulos chegam do outro lado. Depois de tudo isso, os discípulos chegam do outro lado. E a minha pergunta nessa noite é: será que valeu a pena chegar do outro lado? Será que vale todo esse esforço para a gente chegar do outro lado? De repente você está se perguntando isso aí nessa noite. E eu aqui, amado, como homem de Deus, pela presença do Espírito Santo, eu vou falar para você: não vale a pena. É necessário chegar do outro lado. Porque a palavra de Deus vai dizer que do outro lado tinha um endemoniado. Tá pegando? Tinha um endemoniado. A Bíblia diz que amarravam ele, Bigol, com grilhões. Só que não sustentava, ele quebrava. Ou seja, não era um demônio, Marcos. Era vários demônios. Era uma legião de demônios. Quantos aqui já tiveram experiência com demônios? Glória a Deus. Muita gente aqui. Então vocês sabem a força que um demônio tem quando ele está manifestado, né? É isso que acontece. Quebra tudo, agride. Quando você menos espera, já meteu a faca no outro. Você está orando, intercedendo, levantando, repreendendo em nome de Jesus. Mas a Bíblia diz que tem demônios que só saem com jejum e oração. Tem caixas de demônios que são muito mais além do que aquilo que nós esperamos e achamos, porque estamos aqui quarta, estamos aqui domingo e temos poder para repreender um demônio. E eu quero falar para você que não temos, se nós não tivermos uma vida com Deus, se nós não tivermos uma vida de oração. Jesus chegou do outro lado para libertar um endemoniado. Valeu a pena. É necessário chegar do outro lado. Não é uma escolha, é uma necessidade, Wallace. Nós cristãos chegarmos do outro lado. Queria que você se colocasse de pé. Se o ministério... O padrinho,
Se quiser subir aqui, pode subir. Quantos estão sentindo a presença de Deus? Você está sentindo a presença de Deus? Então, eu queria que você colocasse a mão no teu coração. Queria que você pensasse na tua casa, na tua família, na tua parentela que não serve a Cristo, na tua parentela que de repente nesse momento está deitando a cabeça para um santo, de repente está acendendo uma vela numa encruzilhada. Sabe, querido, eu não sei a tua realidade, não sei como está vivendo a tua família, mas Jesus Cristo está aqui nesta noite quebrando o reinado de Satanás na minha e na sua vida. Jesus Cristo está libertando pessoas de prisões espirituais. Jesus Cristo está desamarrando trabalhos que foram feitos, e você está aqui para chegar do outro lado. Para quê, André? Para resgatar essas pessoas. Porque quando elas forem libertas, elas precisam de alguém para abraçar, para consolidar, para pregar a palavra, para andar com ela, para dizer com ela: Jesus não só te libertou nesse momento, mas Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Ele quer que você tenha uma vida eterna com Ele. Pessoas estão sendo libertas agora, querido. Sabe por quê? Porque você chegou do outro lado. Nós vamos orar pelas suas vidas, mas eu quero que o ministério ministre uma canção. Quero que você comece a colocar a vida da tua família, sabe? Daquele teu vizinho que de repente é endemoniado mesmo, sabe? Que é macumbeiro, que é feiticeiro. Eu não sei como é que é, eu sei como é na minha rua, amado. Eu sei qual é o levante do inferno na minha família. Mas ele perdeu o reinado dele hoje. Porque a Bíblia diz que Ele é o Senhor dos senhores. Ele está sentado no alto e sublime trono. E Ele nunca perdeu uma batalha. Vai valer a pena. Pastor Gerson.